seja muito bem-vindo a mais um bate-papo com o Dr. Gabriel Portela, advogado trabalhista previdenciário, para esclarecer a sua dúvida. Doutor, um prazer conversar com o senhor mais uma vez. É sempre um prazer, Thiago, ter esse bate-papo que é tão produtivo, né, trazendo informações jurídicas, atualidades jurídicas para aqueles que nos acompanham. E as leis mudam a cada dia, né, doutor? A cada período... Muita alteração. Sempre tem alteração, tem novidade, entendimento, né, dos tribunais, sempre acaba mudando um pouco a legislação. E é bom você aí ficar atento, porque agora a gente pode esclarecer uma dúvida que seja a sua. Porque, por exemplo, olha só a dúvida da Ana. Eu fui contratada como PJ, mas cumpro horário e recebo ordens diretas. Isso está certo ou deve ser considerado CLT? Como que ela vê isso, doutor? Olha, a sua situação, o seu contrato, na verdade, você é empregada e está sendo mascarado como PJ, tá? É o que a gente chama de pejotização. Na verdade, você tem todo o direito de um funcionário. O que está acontecendo é que a empresa que te contratou está mascarando a situação através de um contrato ou de uma contratação por pessoa jurídica. Tá? Então é possível, sim, que você busque os seus direitos. Tá? O PJ ele não tem que cumprir horário, ele não tem ali que seguir regras como se fosse um funcionário. O PJ verdadeiro ele é um prestador de serviço. Se você tem horário, tem que cumprir horário de entrada, saída, cumprir diversas ordens diretas, você é um empregado que está sendo aí mascarado como PJ. Mas você tem direitos trabalhistas de ter esse vínculo reconhecido. Muito bem, aqui tem uma pergunta que é da Patrícia. Olha, ela diz assim: estou grávida e a empresa está ameaçando me demitir por corte de gastos. Eles podem fazer isso? Não, não podem. Hoje, a funcionária grávida, ela tem estabilidade. Tá? Ela tem estabilidade desde o momento que ela engravidou, que ela ficou sabendo que está grávida, e mesmo que ela não saiba que esteja grávida, ela tem essa estabilidade. Tá? Então, às vezes acontece da funcionária estar trabalhando, ser demitida, ela não sabe que está grávida. Se ela descobriu, depois da demissão, que ela já estava grávida enquanto estava trabalhando, ela tem a estabilidade. E qual é essa estabilidade? É desde o momento que ela engravidou até 5 meses após o parto. Então, a empresa não pode te demitir justificando o corte de gastos. O único motivo que a gestante pode ser demitida é por justa causa, se cometer alguma infração que justifique a aplicação de justa causa. Fora isso, a grávida não pode ser demitida, inclusive, Thiago, no contrato de experiência. Ah, mesmo se tiver no contrato de experiência. Tem a estabilidade. Olha, aqui é uma do Eduardo. Fui demitido sem justa causa e ainda não me pagaram as verbas rescisórias. Quanto tempo a empresa tem para me pagar? A empresa tem que pagar as verbas rescisórias em 10 dias. Tá? Passou Tudo? Tudo. 13º, férias vencidas, tá? Ela tem que pagar em 10 dias. Não fez esse pagamento em 10 dias, é aplicada uma multa correspondente ao valor de um salário. Agora, se passou desse período e ela não pagou, daí caminho é ingressar com processo judicial para cobrar. Muito bem. O Eduardo, aliás, a Luísa diz o seguinte: a empresa descontou o valor do meu uniforme perdido no salário. Eles podem fazer isso, descontar o valor do uniforme que ela perdeu? Olha, o uniforme ele deve ser concedido para o trabalhador realizar suas funções. Não é? Se o prejuízo foi causado por descuido seu, né, você perdeu por um descuido, a empresa ela deve tentar conversar e tentar ver se consegue um novo uniforme. Mas, via de regra, não deve ser descontado o uniforme do funcionário. Né? Perfeito. O Roberto diz o seguinte: trabalho como motorista e a empresa quer me colocar como MEI. Pode recusar? Pode. Poder pode. É que muitas vezes a relação patrão-empregado vale as condições que o patrão coloca. Né? Mas isso que está acontecendo é uma fraude trabalhista. Tá? Então, a princípio, você pode sim se recusar e falar: não quero ser MEI. Mas é bem provável que a empresa ela não vá acatar o seu não. Né? Provavelmente a empresa que coloca essa condição, ela não aceita o não como resposta. Mas futuramente esse trabalho como MEI pode ser reconhecido como o trabalho empregado e aí os direitos decorrentes dessa relação são devidos.
Olha, o Gabriel está perguntando o seguinte, a empresa que mudou meu horário sem avisar e me prejudicou bastante, ela podia fazer isso? Olha, o que é importante é observar o contrato de trabalho. Tá? Quando a empresa contrata o funcionário, na maioria das vezes vem ali especificado o horário que o funcionário irá trabalhar. Tá? Dentro daquele horário estabelecido, a empresa pode ali fazer alguns ajustes na jornada de trabalho. Agora, se é um horário totalmente diverso daquele que foi contratado, que está no contrato de trabalho, você pode se omitir, a empresa estaria errada em alterar o horário sem o consentimento. Para ocorrer essa alteração de jornada, a empresa teria que pegar por escrito, fazer um novo contrato alterando o horário de trabalho. Doutor, agora uma questão que muitas vezes acontece na relação de trabalho é que o profissional quer pedir demissão, ele quer sair, mas aí ele faz um chamado acordo com a empresa. Esse acordo, ele é legal? Tiago, existe o acordo legal previsto na legislação, tá? Que é aquele acordo onde o empregado quer sair, a empresa não quer demitir, mas eles chegam num acordo. Então, é pago ali a metade das verbas rescisórias, metade da multa de FGTS, e ali o funcionário ele é desligado. Esse é o acordo legalmente previsto. Tá? Agora, existem outros acordos que são feitos que são fora daquilo que a legislação permite. Tá? Então, às vezes tem aquele acordo, olha, eu vou te demitir sem justa causa, você me devolve a multa de 40%. Isso é fraude, é errado. Tá? E também, um outro alerta que eu deixo aqui é aquele acordo que às vezes a empresa chama o funcionário e fala assim, olha, eu vou te demitir, mas eu já quero que você assine um acordo aqui e a gente vai homologar esse acordo judicialmente. Muito cuidado, porque o acordo assinado e homologado não pode mais reclamar nenhum direito. Tá? Isso virou moda. Né? A empresa demite o funcionário, não paga nada e fala, olha, vamos para a justiça homologar um acordo. Você contrata o seu advogado, a empresa contrata o advogado dela e aí eles homologam por um valor X. Homologou judicialmente, deu quitação ao contrato de trabalho, não se pode reclamar mais nada. Então tome muito cuidado. Então atenção, hein? Porque era uma pergunta da Denise. Fiz um acordo para sair da empresa, mas não sei se perdi algum direito. Quais benefícios recebo nesse tipo de acordo? Então daí tem que ver que tipo de acordo que foi feito, né? Consulte um advogado da sua confiança para analisar. O legal é esse, que a empresa e o empregado chegam num consenso, acordo, né? E é pago 20% do saldo do FGTS. Isso, da multa rescisória. Da multa rescisória. O certo seria 40%, num caso de... Reduz pela metade. Reduz pela metade. Isso. Tá certo, doutor. Tem uma pergunta do Lucas. Estou com problemas de saúde por causa do trabalho. Posso pedir o afastamento pelo INSS ou a empresa que tem responsabilidade? Lucas, se você está incapacitado para o trabalho, você pode já agendar sua perícia junto ao INSS e pedir o afastamento. Né? O correto seria que a empresa, né, se é uma doença ocasionada pelo trabalho, né, que gerou em decorrência do trabalho, seria o correto a empresa emitir um CAT e aí pedir o afastamento. Mas, na prática, a gente sabe que as empresas, na maioria dos casos de doença ocupacional, não querem emitir o CAT, que é aquela comunicação de acidente do trabalho. Não é? Então você pode mesmo agendar essa perícia no INSS e, munido, né, de atestados, relatórios médicos, pedir esse afastamento. Muito bem, mais uma pergunta, doutor, da Mariana. Ela diz que o salário está atrasado há 2 meses, não sabe mais o que fazer e o que de fato ela pode, como recorrer a isso? Muito bem. O patrão ele sabe que está devendo, com certeza, ainda mais salário. O que você pode fazer é entrar com um pedido de rescisão indireta, ou seja, como o seu patrão, o seu empregador não está cumprindo com as obrigações contratuais e a principal obrigação é o pagamento de salário, você pode ingressar com um pedido judicial de rescisão indireta, que a gente chama popularmente, Thiago, de justa causa no patrão. Ou seja, você vai pedir que seja reconhecido a rescisão do seu contrato de trabalho e aí você consegue receber todas as verbas rescisórias porque não está se cumprindo a obrigação contratual e aí você vai cobrar também esses salários atrasados via judicial. Mas se o patrão não está pagando os salários, ele também pode acabar não pagando as verbas rescisórias? É um risco, não é? Mas no processo trabalhista, o patrão não vai somente ser responsabilizado
com a pessoa jurídica dele, com a empresa, mas ele responde também numa fase de execução com os bens pessoais. Então, por isso que é importante ajuizar uma ação, mesmo quando fala, a empresa já está quebrada, está ruim. Está tudo bem, às vezes a empresa está quebrada, mas os sócios da empresa têm patrimônio. Então, por isso que existe o processo judicial. Muito bem, muito obrigado, viu, Eu que agradeço, doutor? Thiago. Você que não teve a sua dúvida respondida, não deixa de mandar a sua pergunta, a sua questão para a gente, que nós vamos fazer questão de responder aqui com o Dr. Gabriel Portela, tirando todas as suas dúvidas. Se você conhece alguém com questões trabalhistas, dúvidas, mande esse vídeo, compartilhe, não deixe de mandar e, claro, levar informação de qualidade para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.